Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E no programa de hoje, a gente vai abrir espaço muito maior para falar sobre o cenário nacional. Estamos recebendo, para falar sobre a candidatura dela à presidência da República, a ex-deputada federal Luciana Genro, que é do PSOL. Tudo bem? Vou tratá-la por deputada, posso? Por favor, fique à vontade. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Prazer em recebê-la, né? E prazer e obrigado também por ter vindo, interrompendo inclusive parte da agenda que a senhora tinha já feita, já pronta para executar aqui em Goiânia, para poder vir até o nosso programa. É sempre um prazer. Um convite como o teu é irrecusável falar com essa tua audiência tão qualificada. Tá bem, muito obrigado por ter vindo. E participando também da nossa entrevista, o repórter, jornalista Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a candidata. Certamente vai ser um programa polêmico, porque a candidata é polêmico e muito produtivo. Com certeza, né? Tem opiniões firmes, né? E é o que a gente acha que tem que ser no político, né? Opiniões firmes, coerentes. Essa história de ter uma opinião hoje e mudar amanhã não dá em nada. E ela vai contar um pouco da história dela para mostrar que, por exemplo, dentro do próprio PT, quer dizer, desde sempre a senhora manifestava opiniões e posições contrárias à própria orientação do partido. E deu no que deu, mas ela conta daqui a pouco com detalhes. Fique ligado. A Só Bandeiras é a marca mais conceituada no ramo de bandeiras. Há 18 anos no mercado, a Só Bandeiras é especialista em campanhas políticas e coloca à disposição do cliente uma imensa variedade de produtos e serviços. Não importa qual é a sua preferência partidária, a Só Bandeiras faz a melhor divulgação. Ligue 32780018. Só Bandeiras, confeccionando sentimentos, despertando paixões. Muito bem, programa de hoje recebendo a candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Participando do nosso programa também, o jornalista Rafael Vasconcelos. Eu gostaria, candidata, de começar a falar com a senhora. Estamos gravando excepcionalmente o programa na sexta-feira, a gente costuma gravar na quinta, mas para poder recebê-la a gente adiou um pouco a gravação para sexta-feira e vamos pegar um cenário desta sexta-feira. Pesquisas interessam a senhora? Hoje foi divulgada uma pesquisa da Datafolha. A senhora conferiu? A senhora olhou ou passa longe da pesquisa? Eu olho, embora eu saiba que a pesquisa é um retrato muito momentâneo da realidade, né? E que sempre há distorções. Nós temos um exemplo aqui ao lado de Goiás, no Distrito Federal, onde o nosso candidato a governador do DF, na outra eleição, aparecia com 4% nas pesquisas e terminou com 14%. Né? Então, eu nunca levo ao pé da letra, mas obviamente que a gente sempre analisa. A senhora analisou pelo menos os números de Dilma e Marina, né? Marina que de 2 semanas para cá passou a ocupar, né, o topo das pesquisas em todo o Brasil, principalmente em São Paulo. Né? Basta dizer que essa pesquisa da Datafolha registra que em São Paulo, Marina teve 45% das intenções de voto contra 23% de Dilma, quer dizer, o dobro de Dilma. Como é que a senhora avalia isso? Eu vejo, Paulo, que o fenômeno da Marina é uma expressão distorcida de uma enorme vontade de mudança que existe no povo brasileiro. E eu digo distorcida porque o que ela aparenta ser não tem nada a ver com o que ela é na sua essência, né? Ela, na realidade, está se transformando na segunda via do PSDB. À medida que o Aécio vai murchando, o PSDB aposta na possibilidade de governar através da Marina, porque a política econômica que ela propõe, inclusive os economistas com os quais ela se aconselha, são exatamente os mesmos do PSDB, né? E ela também vem se comprometendo com um conjunto de setores da economia que são os mesmos que têm relações com o PSDB. Então, eu não vejo que ela, de fato, seja o que ela aparenta ser.
E esse é um dos desafios, digamos assim, que nós temos nessa campanha eleitoral, nós do PSOL, né? Mostrar que esse fenômeno da Marina é uma aparência que não corresponde à sua essência. Nesta sexta-feira, inclusive, Lula teria sido acionado pelo PT para convencer, ou pelo menos tentar convencer, Henrique Meirelles, que foi do PSDB aqui de Goiás, eleito deputado federal e depois presidente do Banco Central. Lula foi mobilizado para tentar impedir que Meirelles declarasse apoio à Marina. Como é que a senhora vê isso? Veja bem, eu tenho dito, Paulo, que Aécio, Dilma e Marina são os 3 gêmeos siameses. Por quê? Não que eles sejam idênticos, mas eles são muito parecidos na essência, porque os 3 defendem o mesmo modelo econômico. Não é à toa que o Henrique Meirelles, que era do PSDB, e foi executivo do Bank Boston, assumiu como presidente do Banco Central na gestão do Lula e pode apoiar a Marina. Veja que ele tem um vínculo com os 3, justamente por quê? Porque a unidade deles se dá na política econômica, nesse tal tripé macroeconômico, que quando falam, parece que o tripé é algo fundamental para sustentar a economia, algo que faz parte da própria natureza de uma política econômica, mas não é assim. O tripé macroeconômico foi uma determinação do Fundo Monetário Internacional em 1999, ainda no governo Fernando Henrique, que significa o quê? O país fazer superávit primário, que é economia do dinheiro público, dos impostos pagos pelo povo, para pagar os juros da dívida. Então, voltar todo o esforço da economia do país para sustentar meia dúzia de banqueiros, meia dúzia de milionários, que são os únicos que se beneficiam dessa lógica de uma política com altas taxas de juros. E é exatamente isso que une os 3 irmãos siameses. O Henrique Meirelles parece ser um vínculo bem visível entre os 3. E Maria Alice Setúbal, viúva de Olavo Setúbal, do Banco Itaú Unibanco, né, que completou 90 anos, inclusive o banco esta semana, e durante a festa, Roberto Setúbal, que é o atual presidente do Itaú Unibanco, comentou que via com naturalidade a candidatura de Marina e, mais do que isso, que se iniciava no Brasil um novo ciclo. Muita gente entendeu, inclusive da base do governo, da base de Dilma, que isso seria uma sinalização de apoio do mercado financeiro para a candidatura de Marina. Como é que a senhora vê isso? Com certeza, a Marina, justamente por ela estar se propondo a ser essa segunda via do PSDB, ela está com apoio integral do mercado financeiro. Inclusive, ela chegou a radicalizar em propostas ainda mais pró-mercado que o Aécio não teve nem coragem de apresentar, como é a autonomia do Banco Central. Quando se fala autonomia, parece ser uma coisa boa, mas no caso de autonomia do Banco Central, significa entregar de papel passado a política econômica para os mercados, né? E o mercado financeiro, ele não tem interesse na produção, ele não tem interesse no emprego, ele não tem interesse no investimento em áreas sociais, no investimento público, ele tem interesse em altas taxas de juros. Por isso, inclusive, o Banco Central já é capturado pelo mercado e os analistas supostamente independentes que auxiliam o Banco Central a estabelecer a taxa de juros são, na verdade, analistas vinculados ao mercado. Então, o Brasil tem as taxas de juros mais altas do mundo. Os especuladores pegam empréstimos lá nos Estados Unidos, na Europa, a juro zero, que lá o juro é zero, e vêm aplicar aqui em títulos da dívida pública que pagam juro de 13%, 14%, 16% ao ano. Então, é muito mais vantajoso especular do que ir para a produção, porque a produção tem carga tributária, tem trabalhador, tem salário para pagar e tem risco. No mercado financeiro, o risco é praticamente zero e o juro está lá em cima. Candidata, vou citar 3 personagens aqui para finalizar minha pergunta. O Lula tinha uma posição muito radical, era inclusive contra o Plano Real. A Marina também vem da mesma linha. E a Heloísa Helena, do partido da senhora, da mesma forma. Hoje ela se aproxima muito do PSDB em Alagoas. Isso quer dizer que essas pessoas mudaram ou essas pessoas amadureceram? Eu vejo que mudaram.
né? No caso da Heloísa, ela tem uma relação muito próxima com a Marina, né? Eu tenho ainda a convicção de que a Heloísa vai votar em mim no primeiro turno, né? E vai ficar com a Marina no segundo turno. Mas ela vem se aproximando da rede cada vez mais e acredito que foi isso, inclusive, que fez com que o PSDB a apoiasse em Alagoas. Mas lá, a Heloísa Helena enfrenta uma batalha duríssima contra Collor de Mello, que inclusive é apoiado pelo PT, né? Então, todo o apoio que possa vir para uma candidatura como a da Heloísa, que é notoriamente uma pessoa independente, que luta contra a corrupção, que combate todas as formas de desigualdade, é positivo. Me estranha, evidentemente, que o PSDB queira apoiá-la, mas vamos imaginar que o PSDB está querendo derrotar o Collor também, porque o Collor representa lá o PT e o governo Dilma. Então, às vezes, há contradições dentro da própria burguesia. De repente, esses personagens não chegaram à conclusão, olha, a gente tinha uma ideia de partido de esquerda, a gente queria sonhar em fazer uma política diferente, mas eles perceberam que a política mesmo, a política mais de centro, é uma política em que vários elementos se misturam? Sim, é verdade. A política de centro é a política que vários elementos se misturam e acaba resultando numa política para beneficiar os mesmos de sempre, né? Então, o que acontece? A sedução do poder, a sedução dos atalhos para chegar no poder, ela é muito grande. Eu vivi isso quando eu era deputada federal, naquele momento do auge da popularidade do Lula, em que todos se horrorizavam com a nossa rebeldia e diziam, mas como? Vocês vão ser expulsos do PT, o partido grande, o partido que chegou no poder, e vão construir um novo partido do nada? E nós dizíamos, sim, nós acreditamos numa utopia possível. Nós acreditamos que as utopias, elas são possibilidades concretas que estão latentes na realidade e ainda não se realizaram. E essa política pragmática de se aproximar de quem está no poder é uma política que só serve para fazer carreiras. Nós não queremos fazer carreiras. Se o meu objetivo fosse fazer carreira na política, eu teria ficado no PT, acomodada, junto com meu pai, que inclusive é governador. O meu partido faz oposição ao governo do meu pai. Então, eu decidi trilhar uma trajetória independente porque eu acredito que é possível construir uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, mais democrática, e não me conformo em me moldar a essas estruturas da velha política. Os que cansam, às vezes, se perdem pelo caminho, se moldam, se deixam seduzir pelo poder, isso é natural. Aliás, o Sartre, brilhante filósofo francês, já disse há muitos anos atrás que a institucionalidade sempre tenta cooptar os seus rebeldes. Às vezes eles conseguem, mas tem rebeldes que insistem em continuar persistindo na utopia possível. Como é que a senhora explica o fato de a senhora, juntamente com a Heloísa Helena, também com o Babá, deputado federal, tenham saído do PT por discordar, né, da prática política do PT e tenham fundado o PSOL, né, em 2005. O PSOL começou a ter vida própria, mas integrantes desse PSOL, como a própria Heloísa Helena, também já estão se afastando do partido. Ela está praticamente dentro da rede. Se a rede tivesse sido criada oficialmente, ela já estaria na rede de sustentabilidade. Como é que a senhora vê essa negação, digamos assim, do PSOL, por parte de Heloísa Helena especificamente? Eu não vejo que haja uma negação do PSOL. Há uma aproximação da Heloísa por parte com a Marina, e nós ainda temos uma esperança, uma expectativa de que a Heloísa mude de ideia e, ao se eleger senadora pelo PSOL, siga construindo o PSOL junto conosco, né? Principalmente depois dos embates internos que nós tivemos, onde resultou na minha candidatura à presidência da República. Eu tenho uma grande amizade, um grande carinho pela Heloísa. Mas um partido não se constrói em cima de uma única figura, né? E se nós perdermos a Heloísa, será muito triste, muito lamentável, mas nós temos milhares de ativistas, de jovens, de militantes que estão se aproximando do PSOL. Junho de 2013 foi um ano maravilhoso para a construção de uma alternativa de esquerda
esquerda coerente, porque aflorou uma nova vanguarda dentro da juventude, dentro das universidades. Agora mesmo eu vim lá da universidade, da Faculdade de Direito da UFG, e fui recepcionada por centenas de estudantes de forma muito calorosa, de forma muito entusiasmada. Então eu sinto que o PSOL está crescendo e que a nossa proposta vem ganhando força, apesar das dificuldades e dos boicotes que nós sofremos, inclusive por parte da grande mídia, que não nos dá esse espaço maravilhoso que tu estás nos dando aqui. Mas o PSOL, quando foi criado, ele não pensava num arco de alianças mais amplo, como, por exemplo, falava-se muito em Pedro Simão, falou-se em Brizola, mas depois nada disso aconteceu e o PSOL se fechou, né, num gueto, digamos assim, juntamente com o PSTU, né, eventualmente, e também com o PCB. Quer dizer, aquele PSOL idealizado lá atrás não era bem diferente do PSOL que se vê hoje? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o PSOL vem numa trajetória bastante coerente. Nunca o PSOL pensou em alianças com Pedro Simão ou com Brizola. O que eu vi houve, isso de integrante do PSOL. Não, o que houve e há um reconhecimento pela trajetória, né, particularmente do Brizola, que foi uma pessoa que teve uma participação histórica na luta pela legalidade no Brasil, né, mas nunca houve uma aliança, até porque não se faz aliança com pessoas, né, se faz alianças com partidos. E o PMDB do Simão é o mesmo PMDB do Renan Calheiros. O PSOL, aliás, foi o partido que pediu a cassação do Renan Calheiros lá no Senado Federal. Heloísa Helena foi para a tribuna defender a cassação do Renan. Então nós jamais faríamos a aliança com o PMDB. O PDT, da mesma forma, foi um partido que depois da morte do Brizola aderiu completamente à política neoliberal implementada pelo PT e nós combatemos duramente. Sim, mas como a senhora disse, com pessoas, né? Mas a aliança não se faz com pessoas, não existe aliança com pessoas. Sim, mas ele poderia abrigar, o PSOL poderia abrigar Pedro Simão, não seria? Ah, se o Pedro Simão quisesse vir para o PSOL, claro. Foi o que você comentou na época. Mas o problema é que essas figuras, elas têm sempre uma preocupação muito grande com as suas carreiras políticas, né, e com a sua viabilidade eleitoral. Então é muito difícil alguém com uma trajetória já tão consolidada ter uma atitude de desprendimento e vir para um partido que não recebe dinheiro de banco, não recebe dinheiro de empreiteira, não recebe dinheiro de multinacional por disposição estatutária, né, é perseguido pelas elites políticas, econômicas, né, tem uma postura de enfrentamento ao agronegócio, ao latifúndio, aos bancos. Então, é muito difícil alguém que já tenha essa projeção querer se arriscar, né? Arriscar a sua carreira, porque encaram a política como uma carreira, vindo para um partido que realmente não oferece essas condições de conforto, né, que os grandes partidos oferecem. Candidata, em cima disso, o PSOL é um partido intolerante? Digo isso porque teve um congresso do PSOL 3, 4 anos atrás, em que Heloísa Helena foi praticamente agredida porque disse que quem fosse contra o aborto tinha que ir para cadeia, quem cometesse o aborto tinha que ir para cadeia. Ou seja, ela acabou experimentando um pouco do próprio radicalismo, né, que às vezes ela pregava. Como que a senhora vê essa questão? Não, o PSOL não é intolerante, tanto é que Heloísa Helena foi nossa candidata à presidência em 2006 e não defendeu várias bandeiras que são bandeiras do partido por causa das suas convicções, e o PSOL respeitou isso. Então, esses episódios isolados que aconteceram no Congresso têm outras explicações bem mais profundas. O que acontece é que o PSOL tem uma postura muito clara em defesa das mulheres, né? Eu acho que ninguém é a favor do aborto. Eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor das mulheres. O que acontece é que o aborto hoje no Brasil, ele é legalizado. Ele é legalizado para quem tem recursos para pagar uma clínica particular, clandestina, muito bem equipada. Mas as mulheres pobres não podem recorrer ao SUS por causa da criminalização. Então elas recorrem para medicamentos, aborteiras de fundo de quintal, e o aborto acaba sendo a 4ª causa de mortalidade materna. O Uruguai, que descriminalizou e ofereceu uma rede de proteção para as mulheres que estão diante de uma gravidez indesejada, diminuiu o número de abortos, porque a mulher
que engravida e se desespera porque não encontra apoio na família ou no seu companheiro, ela começou a encontrar apoio no Estado, né, que a acolheu, que lhe ofereceu estrutura até para poder ter esse filho, se ela assim desejar. E essa é a posição do PSOL. Tá bem, a gente tem outros pontos polêmicos, né, sobre os quais a gente gostaria de ouvir a senhora, mas a gente tem que chamar primeiro o intervalo comercial, em seguida a gente volta. Fique ligado. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo a candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Também está aqui o jornalista, repórter Rafael Vasconcelos. Muito assunto polêmico a tratar com a senhora. Essa eu vou dar continuidade a essa questão de aborto, essa linha, daqui a pouco. Mas antes, resgatando ainda um pouco dessa linha de perguntas que a gente está fazendo à senhora sobre o PSOL, de repente, não segurar quadros, como, por exemplo, Heloísa Helena, a gente observa, por exemplo, que Randolfo Rodrigues, que seria inicialmente candidato à presidência, e acabou desistindo, a senhora acabou entrando no lugar dele, Randolfo Rodrigues deixou de ser candidato porque houve uma puxadinha de tapete, houve uma intolerância com ele. A gente ouve também internamente dentro do partido de que muitos integrantes do PSOL o têm como de direita. Isso é verdade? Olha, houve de fato uma situação em que o Randolfo não conseguiu, através do seu discurso, expressar a opinião média do partido, né? Ele tinha um discurso um pouco mais à direita, digamos assim, para usar o teu linguajar, né? E não contemplava o conjunto Mas meu linguajar está correto? É um pouco estereotipado, mas enfim, é o uso corrente. Foi né? o que se disse lá. Eu não acho que o Randolfo seja uma pessoa de direita. De direita é o Caiado, né? O Randolfo é de esquerda. Pois é, mas colegas seus do PSOL que teriam dito isso. Mas eu não digo isso. Eu digo que ele não conseguia reproduzir o seu discurso, a opinião média do partido. Ele também estava muito preocupado com o Amapá, né? O Sarney estava ganhando muita força lá novamente, e ele achava que precisava dar uma atenção maior para o Amapá, né? Então acabou abrindo mão da candidatura, e a transição natural e unânime foi a escolha do meu nome, que já estava ali de vice dele. Houve então essa visão por parte de alguns integrantes do PSOL. Eu quero saber agora de São Paulo. São Paulo, que teria também como candidato ao governador do estado um professor da USP, que tem origem aqui em Goiás. A família dele é de catalão, Vladimir Safatli. Ele é filho de Fernando Safatli, que foi secretário de planejamento do governador Henrique Santilo. Vladimir Safatli, não foi candidato ao governo também porque houve a puxadinha de tapete? Na verdade, o Safatli precisava de uma estrutura de campanha, ele avaliou que precisava de uma estrutura de campanha mais consistente. O PSOL é um partido que a gente faz campanha de forma muito pobre, né? Praticamente sem recurso nenhum. E o Safatli estava reivindicando com justiça, digamos assim, que para que ele tivesse condições de fazer uma disputa mais forte no estado de São Paulo, ele precisaria de mais estrutura. Isso acabou gerando uma situação em que o partido em São Paulo, a maioria, inclusive a revelia da minha opinião, porque eu achava que nós tínhamos que ter insistido com o Safatli para ele aceitar ser candidato mesmo nessas condições precárias, mas a maioria do partido lá achou melhor, então, substituí-lo pelo Maringoni, que é o nosso candidato a governador em São Paulo. Tá, fechando essas duas questões, eu faço duas perguntas e uma só. Safatli e também Randolph, os senhores estão preparados para perdê-los, de repente, até para o partido da Marina Silva? Para a rede? Do Safatli, posso te dar absoluta certeza que ele está muito fechado com a nossa campanha, inclusive gravou
para o programa eleitoral, vai aparecer no meu programa me apoiando, está fazendo campanha lá em São Paulo. O fato dele não ser candidato não o afastou em nada do PSOL, né? O Randolph, sim, está com alguns conflitos, algumas dificuldades com o próprio grupo do qual ele faz parte dentro do PSOL, então não tenho certeza do que vai acontecer com o Randolph. Espero que ele fique no PSOL, mas isso nós não temos, assim, uma certeza absoluta nesse momento, visto esses conflitos internos que ele está vivenciando lá no estado do Amapá com o próprio grupo dele. Essa saída de membros importantes do PSOL aconteceu também em Goiás, né? No caso do vereador Elias Vaz e de Martiniano Cavalcante. Por quê? Eu insisto, até pergunto ao Paulo, por que o pessoal está perdendo tanta gente em tantos estados, em tantas cidades do país? E eu pergunto para vocês, por que vocês insistem em só falar das coisas que... das pessoas que saíram do PSOL e não me deixam falar das propostas que a gente tem para o Brasil? Quem chegou? Eu sou candidata à presidência da República, não é para dar explicação sobre as diferenças internas do meu partido, eu sou candidata à presidência para falar das propostas que o pessoal tem para o Brasil. Nós né? temos ainda meia hora de programa. O que interessa para os brasileiros não é se o fulano ou beltrano entrou ou saiu do PSOL. Não, mas isso é totalmente a gente está secundário. discutindo aqui a linha doutrinária do PSOL. Mas a linha doutrinária do PSOL não tem nada a ver com o fato do Martiniano ou do Elias estarem ou não no PSOL. Eles não saíram por conta da linha doutrinária? Não, eles saíram porque quiseram compor a rede. Foi uma opção política que eles fizeram. Mas isso não tem nada a ver com a linha doutrinária do PSOL. Se tu queres discutir a linha doutrinária do PSOL, vamos discutir o socialismo, vamos discutir democracia, vamos discutir privatizações. Essa é a linha doutrinária do PSOL. A senhora não acha que é interessante e importante até para o telespectador conhecer um pouco mais do seu partido? Afinal de contas, ele não chegou aos 10 anos ainda, ele foi criado em 2005, nós estamos em 2014. Quer dizer, é um partido relativamente novo e as pessoas querem conhecer um pouco mais dentro de um contexto. Quer dizer, quem é a Luciana Genro, o que é o PSOL, e aí a gente chegaria, conforme a gente combinou no início, antes da entrevista, que a gente chegaria nas suas propostas. Sim, mas nós estamos há 20 minutos aqui com vocês me perguntando por que Luiz Helena saiu, por que o Safatli não é candidato. Isso incomoda a senhora, assim, a esse ponto? Não me incomoda. Eu só acho que não é isso que interessa ao Brasil no momento em que nós estamos discutindo o futuro do Brasil, as propostas do PSOL para o Brasil, é absolutamente irrelevante se alguém entrou ou saiu do PSOL. O que interessa são as propostas que o PSOL está apresentando para o Brasil. Tá bem, se é essa a importância que a senhora dá aos seus colegas de PSOL, tanto faz entrar como sair, a gente respeita. Tá? E a gente vai continuar. Como eu disse, nós temos meia hora ainda pela frente, a senhora vai ter tempo suficiente e muito mais do que em qualquer outra emissora para falar das suas propostas. Eu resgato, até porque a gente já falou um pouco sobre o cenário político, abrimos o programa falando sobre isso. Rafael puxou no bloco anterior a questão do aborto. Eu gostaria de ouvir, porque as suas propostas passam também por isso, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre alguns itens que foram incluídos numa pesquisa Ibope, feita para o Estadão e para a TV Globo, que foi, o resultado foi divulgado nesta quinta-feira, não sei se a senhora acompanhou? Não sei se eu acompanhei. Tá, sobre questões, por exemplo, aborto, a senhora é contra ou a favor? Para ficar claro, a senhora já falou em defesa da mulher. Eu sou a favor da descriminalização do aborto, sim. Sim, tá. Então eu vou aqui usar a referência do Ibope. Posso? Pois não. Tá bem. O Ibope apurou que 79% das pessoas ouvidas são contra o aborto. Uhum. Então, quer dizer, nesse ponto a senhora não bate, pelo menos, com o pensamento da maioria. Drogas, em especial a maconha, por exemplo, contra ou a favor, a senhora? Eu sou a favor da descriminalização da maconha. Tá. Contra 79% também das pessoas ouvidas pelo Ibope. Formas de união de casamento, união de pessoas do mesmo sexo. Tá. A senhora... A favor. A favor. Então, a senhora também está na contramão da opinião pública, que diz que 53% dizem que são contra. Redução da maioridade penal. A senhora é contra ou a favor? Contra. Tá. Então, a senhora também, nesse quesito, está contra a opinião da maioria. A favor, 83%. Bolsa Família, contra ou a favor? A favor. A favor. Então, nesse ponto, a senhora bateu com a opinião da maioria, 75% a favor. Privatização da Petrobras é o último item pesquisado pelo Ibope. A senhora é contra ou a favor? Contra.
contra. Então, a senhora bateu também nesse item, com 59% da opinião das pessoas em relação à privatização da Petrobras. A senhora se preocupa com isso, com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de resultado, para moldar as suas propostas, ou a sua convicção é maior do que tudo isso? Não, eu, inclusive, acho que quem molda a sua opinião de acordo com as pesquisas é o típico oportunista e demagogo eleitoral, né? E, aliás, é isso que a gente viu acontecer na eleição passada e estamos vendo agora com a questão da união homoafetiva, por exemplo, casamento civil igualitário. Nenhum dos 3 candidatos tem coragem de defender algo que deveria ser básico, né, de direitos civis, porque existe um setor retrógrado, conservador, que é contrário. Mas eu acho, Paulo, que esses temas que tu elencaste, como é o caso da descriminalização do aborto, das drogas e também do casamento civil igualitário, eles são pouco discutidos, né? E quando eles são discutidos, o pensamento hegemônico que é transmitido para as pessoas é um pensamento que traz meias verdades. Então, claro que quando se pergunta para alguém, você é a favor do aborto, a primeira tendência que a pessoa tem a responder é não, eu sou contra. Porque aborto é uma violência e acho que até mesmo que as mulheres que fazem aborto, elas são contra o aborto. E tem até pesquisas que mostram isso, né? Que católicas e evangélicas também fazem aborto, mesmo sendo contrárias ao aborto. Agora, se nós conseguirmos ter um espaço para debater com a população que o aborto é a 4ª causa de mortalidade materna e que, se nós descriminalizarmos, como foi feito no Uruguai, nós vamos diminuir e não aumentar o número de abortos, talvez as pessoas mudem de opinião. A mesma coisa em relação à maconha. A guerra às drogas fracassou e isso não é uma conclusão minha, é uma conclusão do Fernando Henrique, do Vicente Fox, que foi presidente do México, da London School of Economics da Inglaterra, que concluíram que essa política de segurança pública baseada na guerra às drogas, ela não conseguiu acabar com o narcotráfico, ela desperdiça bilhões de reais ou de dólares no mundo inteiro e só gera mais violência e mais corrupção policial, um encarceramento em massa da juventude pobre, negra e de baixa escolaridade, que entra para dentro das prisões, muitas vezes sem cometer nenhum crime de violência contra a pessoa e sendo réus primários, e saem de lá escolados no crime, porque as prisões são verdadeiras masmorras. Então, o fim dessa política de segurança baseada na guerra às drogas, que gera casos como o do Amarildo, da Cláudia, onde as pessoas são simplesmente executadas sob esse manto de combate ao narcotráfico, que se transformou numa verdadeira guerra aos pobres, se a gente fizer esse debate com calma com a sociedade, com espaço nos meios de comunicação para esta versão dos fatos que não é a hegemônica, que não é a corrente, que não é a transmitida pelos principais veículos de comunicação, é possível que as pessoas mudem de opinião. Mas mesmo assim, eu te digo que eu não moldo a minha posição pelo que a maioria pensa, mas sim pelo que eu considero que é justo e que é necessário, mesmo que eu precise enfrentar a nadar contra a corrente, né? E até mesmo perder votos, porque evidentemente que quem faz o discurso fácil de ir a favor do pensamento do senso comum pode ter chances de ganhar mais votos, mas o meu objetivo em fazer política não é simplesmente ganhar votos. O meu objetivo em fazer política é defender as ideias que eu acredito e defender as mudanças que eu acredito que são necessárias para que nós possamos melhorar efetivamente a vida das pessoas. Tá bem. Eu vou seguir aqui e mostro até para a senhora aqui, porque a gente fez né, Rafael, uma pré-pauta e a gente elencou exatamente na sequência outros pontos polêmicos que são parte do seu programa, inclusive de governo. Tá? Então, o primeiro ponto é a questão da Previdência. A senhora foi contra, por exemplo, é contra o fator previdenciário, a senhora defende uma mudança na Previdência. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Exatamente. Hoje a gente tem uma situação na Previdência onde o fator dificulta, né, a aposentadoria das pessoas que ou tem que trabalhar mais ou tem que se aposentar com um corte, né, no valor da sua aposentadoria. Além disso, o Fernando Henrique, que foi quem instituiu o fator, mesmo o PT sendo contra na época, e depois o PT manteve, se recusa a mudar,
também desvinculou o reajuste das aposentadorias com o salário mínimo. Então, o cidadão se aposenta ganhando 3 salários mínimos, em poucos anos ele está ganhando apenas 1. Né? Então, isso é uma enorme injustiça contra o aposentado ou aquele que quer se aposentar. E o PSOL tem uma posição muito categórica contrária ao fator e contrária a essa desvinculação do reajuste do salário mínimo com as aposentadorias. Isso significa que, numa eventual eleição da senhora, a senhora mudaria isso? Como é que a senhora conseguiria mudar? Tendo em vista, inclusive, a pergunta que a senhora sempre responde, mas tendo em vista, inclusive, uma esperada minoria dentro do Congresso. Como é que a senhora faria para mudar isso? Eu entendo, Paulo, que nós temos que estabelecer um diálogo com o Congresso. Né? Nenhum governo tem maioria, né? Nem o Fernando Henrique tinha, nem o PT teve, nem o pessoal terá, evidentemente, se ganhar a eleição. Como é que o Fernando Henrique e o PT resolviam esse problema da minoria no parlamento? Eles estabeleceram um verdadeiro balcão de negócios. Né? No caso do Fernando Henrique, ficou famoso o episódio da compra de votos para a reeleição. No caso do PT, ficou famoso o episódio do mensalão. Inclusive, eu era deputada naquela época e foi justamente na votação da reforma da Previdência para o setor público, que passou para o setor público essas mesmas maldades que o Fernando Henrique havia feito para o setor privado. E aí, eles estabelecem um balcão de negócio, seja comprando votos ilegalmente, como foi o caso do mensalão, seja legalmente com liberação de emendas, com cargos, ministérios, né? Como é que eu vou governar sem fazer isso? Porque as propostas que eu vou levar para a Câmara, para o Congresso, serão propostas que terão um respaldo popular. Diferente da reforma da Previdência, por exemplo, que era contra os interesses da população, tinha uma greve, inclusive, dos servidores na época, tentando derrubar essa proposta do governo. Então, eu vou estabelecer esse diálogo... Eles chegaram a invadir o Congresso, né? Eles chegaram a fazer uma ocupação para protestar. Então, ao contrário, eu vou promover a mobilização do povo e ela faz uma diferença enorme dentro da Câmara. Eu que fui deputada por 8 anos, conheço bem como muda a correlação de forças interna da Câmara quando tem mobilização, sejam mobilizações gigantescas, como a gente viu em junho, sejam mobilizações pequenas que encham as galerias, seja uma mobilização através das redes sociais, de e-mails para os deputados, cartas, enfim, muda a correlação de forças. Por quê? Porque quando uma proposta tem apoio popular, os deputados se sensibilizam, porque eles estão preocupados com seus votos, com a sua base eleitoral. Então, eu acredito que esse diálogo com o Congresso, ele pode ser feito de forma republicana se nós tivermos esse apoio popular. Não precisaremos estabelecer nenhum tipo de balcão de negócios e vamos conseguir aprovar essas medidas que são necessárias para melhorar a vida das pessoas. Tá bem, quero ouvir a senhora sobre outras reformas também que se arrastam, né? A tributária já está indo para 30 anos, né, que se discute lá dentro do Congresso e não anda. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fique ligado. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo a candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Também está aqui o repórter Rafael Vasconcelos. E no final do bloco anterior eu falei sobre algumas outras propostas polêmicas também, outros assuntos, né, polêmicos que estão se arrastando lá dentro do Congresso, dentro da discussão feita pelo governo federal e que não andam. Reforma tributária, por exemplo, 30 anos já. A senhora, sendo eleita, a senhora faria o quê? Qual o seu modelo de reforma tributária? Essa, Paulo, é uma das principais propostas que eu tenho defendido na campanha. Né? Não essa reforma tributária que vem sendo debatida lá no Congresso entre os grandes partidos, que é uma reforma tributária que não muda a essência do sistema, que é uma essência muito injusta. Por quê? Porque a tributação, ela se dá fortemente sobre o salário e sobre o consumo. Então, o assalariado é quem mais paga imposto. Né? Aliás, mais da metade da arrecadação de impostos vem de quem ganha até 3 salários mínimos. E o 20% a 30% do preço dos produtos é imposto.
né? E o imposto que o cidadão que ganha um salário mínimo paga sobre o leite é o mesmo imposto que o milionário paga sobre o leite. Então, esse imposto é muito injusto. Nós precisamos fazer um sistema tributário que seja distributivo e não regressivo. Como que se faz isso? Tributando menos o salário e o consumo e tributando mais a propriedade e a riqueza, né? De que forma nós fazemos isso? Por exemplo, a começar pela atualização da tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda tem uma defasagem de 60%. Desde o Fernando Henrique, ela não é atualizada pela inflação. A faixa de isenção do imposto deveria estar em R$ 2.700 e está apenas em R$ 1.700 por causa dessa defasagem. Outra questão é que nós precisamos aumentar a tributação sobre o capital. Então, os bancos, por exemplo, pagam muito pouco imposto, porque o imposto sobre o lucro é muito pequeno. Os bancos, mesmo nessa crise econômica, o Brasil entrando em recessão, aumentaram seus lucros no segundo trimestre de 2014. Né? E é possível fazer remessa de lucros para o exterior sem pagar imposto, é possível fazer distribuição de lucros sem pagar imposto, é possível investidores da Bolsa de Valores não pagarem imposto. Então, há um conjunto de isenções para o capital e um conjunto de tributos fortes sobre o salário. E, ao mesmo tempo, a riqueza é pouco tributada. O imposto sobre as grandes fortunas, que está na Constituição, inclusive foi o Fernando Henrique quem o propôs como constituinte, e até hoje não foi regulamentado. Eu tentei quando eu era deputada. A CCJ conseguiu aprovar, mas ficou ali. Ficou ali, e agora eu estou propondo, inclusive, uma proposta mais modesta do que a que eu apresentei como deputada, que é que fortunas acima de 50 milhões de reais, veja bem, são os ricaços, não são os riquinhos, paguem uma alíquota de 5% ao ano. E com isso, nós estimamos que é possível arrecadar cerca de 90 bilhões ao ano, porque nós temos, Paulo, 5 mil famílias, apenas 5 mil famílias, que têm uma riqueza de aproximadamente 400 milhões de reais cada uma. A média de riqueza dessas 5 mil famílias. Candidata. Então, se só eles pagarem esse imposto, nós podemos dobrar os gastos com educação. Ainda em relação a essa questão de economia, né, das riquezas, qual seria a relação da senhora, sendo eleita presidente da República, com os bancos? Como que seria a relação da senhora com o Banco Itaú, com o Banco Santander e tantos outros bancos aí grandes no Brasil? Como que funcionaria a relação da senhora com esses bancos? Eu iria na prática fazer uma proposta, obviamente que eu não posso fazer isso por um ato unilateral, mas eu iria propor ao Congresso uma reforma tributária, uma revolução tributária, para taxar fortemente os lucros dos bancos, né? E dessa maneira nós iríamos promover distribuição de renda e teríamos mais recursos para atender essas demandas sociais, porque os candidatos vêm na hora da eleição e prometem que vão melhorar a saúde, a educação, a segurança. Todos que vierem aqui vão repetir essas promessas e estão fazendo isso no horário eleitoral. Mas eles não dizem de onde vão tirar o dinheiro. Né? Pergunta de onde vão tirar o dinheiro que eles já desconversam. A senhora vai tirar dos bancos, pois eu estou dizendo claramente de onde eu vou tirar. Eu vou contrariar interesses dos bancos, das grandes empresas multinacionais, do grande latifúndio, do capital especulativo. Isso não é mexer na caixa de marimbondo? Das empreiteiras, é mexer numa caixa de marimbondo, mas é para isso que o povo vai me eleger. Porque se o povo quiser a mesmice, quiser continuar as coisas como estão, vota na Dilma, vota no Aécio ou vota na Marina. Aliás, as pessoas estão se enganando, achando que vão votar na Marina, que vai ter mudanças, que a Marina representa uma nova política. Mas a Marina é a aparência, a essência dela é completamente diferente, porque ela não tem a coragem de dizer que vai contrariar interesses para fazer as mudanças. Eu sou a única candidata, a única, Paulo, que tem dito que não vai governar para todos. Eu não vou governar para todos, eu vou governar para a maioria. E para governar para a maioria, eu vou ter que contrariar os interesses dessa minoria. Vai ser fácil governar assim? Não vai. Né? Mas se o povo me eleger, é porque o povo vai estar disposto a comprar essa briga junto comigo. Nas manifestações de junho do ano passado, sobre elas, a senhora acabou dando uma declaração que eu fiz questão de transcrever aqui textualmente, a senhora dizendo o seguinte: há espaço para uma candidatura que seja a negação da velha política. Correto? Correto. A senhora, a exemplo de Marina, propõe uma nova política. Quem é que está com a razão?
Pois é, o que eu tenho dito, Paulo, a Marina tem essa aparência de uma nova política, mas como é que se pode considerar uma nova política quando ela, por exemplo, passou por 4 partidos, né, desde que saiu do PT, só para se filiar, para poder concorrer, para poder disputar uma eleição? Ela cedeu aos interesses do agronegócio, dizendo que nunca foi a favor dos transgênicos, nunca foi contra os transgênicos. Cedeu aos usineiros, dizendo que vai aumentar o preço da gasolina. Cedeu aos bancos, dizendo que vai dar autonomia ao Banco Central. Cedeu aos setores mais reacionários do Congresso Nacional, jogando na lata do lixo o programa dela contra a homofobia em menos de 24 horas e depois de 4 tweets do Malafaia. Então, isso é nova política? Isso, para mim, é mais velho do que a política mais tradicional que exista no Brasil. Agora, ela tem uma trajetória, uma história, uma simbologia que está iludindo muita gente, né? E eu estou fazendo o meu papel de dizer que ela não é uma nova política, que tudo que ela faz e diz está em consonância com as velhas práticas, tanto na política econômica como na forma de agir dentro da política. E que a verdadeira nova política é o pessoal quem faz. Tá bem. A senhora falou de Marina agora porque eu fiz a pergunta, mas eu observei que a senhora, quando fala de rivais, adversários dentro da política, dentro dessa disputa, a senhora se refere muito mais a Marina do que, por exemplo, a Dilma. Por quê? Não, eu ao contrário, eu enfatizo mais a Marina porque ela está gerando essa ilusão num eleitorado que é potencialmente um eleitorado do PSOL, né? Que é um eleitorado que quer mudanças. Mas eu tenho dito muito claramente que os 3 são os irmãos siameses, porque os 3, com pequenas diferenças entre eles, representam a mesma política econômica, a manutenção dessa lógica dos bancos seguirem ganhando enquanto o povo está endividado. 60% das famílias endividadas, 54 milhões de pessoas com dívidas em atraso e os bancos aumentando seus lucros por causa das altas taxas de juros. Os 3 vão manter esta política e estão dizendo claramente isso. Só que o economês, as pessoas muitas vezes não compreendem. Então cabe a gente explicar e apresentar nossa proposta, alertar para essa possível decepção que vai ocorrer se qualquer um dos 3 ganhar e tudo continuar igual e, aliás, cada vez pior, porque a crise que o Brasil está entrando de recessão só vai tender a piorar a situação dos trabalhadores. Pois é, eu queria ouvir uma avaliação da senhora, se não sobre Dilma, pelo menos sobre o governo dela. Como é que a senhora vê? Que avaliação a senhora faz? Eu vejo que o PT perdeu a grande oportunidade de ser o partido que promovesse as mudanças que o fizeram um grande partido, né? Porque as expectativas que se tinha de que o PT iria mudar a forma de fazer política, iria parar de jogar a corrupção para baixo do tapete, iria parar de beneficiar os setores mais ricos e iria finalmente fazer uma distribuição de renda e diminuir a desigualdade, fracassou, né? O PT fracassou nesse projeto e demonstrou que é capaz apenas de distribuir as bordas do bolo, né? No momento em que a economia estava crescendo, o PT fez uma distribuição de bordas desse bolo que o Fernando Henrique fazia em menor medida, com políticas sociais menores. O PT ampliou essas políticas sociais. Mas nós não queremos que o povo se satisfaça apenas com políticas de assistência social, com Bolsa Famílias e outros tipos de migalhas diante dos bilhões que vão para o capital financeiro, para os bancos, né, para as grandes empresas. Então, Candidato, nós queremos mudar essa lógica de verdade. eu queria que a senhora apontasse virtudes do governo Fernando Henrique e do governo do PT. Existem virtudes? As virtudes eu deixo para eles apontarem. A mim cabe apontar os problemas e as propostas. Não existe que nada que o Brasil tenha avançado desde que o Fernando Henrique assumiu o até o governo PT? O Brasil avançou muito, né? E o povo brasileiro trabalhou muito por esses avanços. Mas a mim não me cabe apontar virtudes nos partidos que eu acho que, na essência, fazem mal ao Brasil. Um ou outro programa podem ser positivo, por exemplo, o ProUni. Eu votei a favor do ProUni na Câmara Federal como deputada, né? Mas eu vejo que o ProUni é um programa que não é o ideal. O ideal é que as pessoas tenham acesso às universidades públicas, porque o ProUni é um programa que dá dinheiro para universidades particulares, que muitas vezes são fábricas de diploma. O governo da senhora seria praticamente começar do zero, começar de novo?
Não, obviamente que não. O Brasil tem toda uma história, nenhum governo pode começar do zero. Mas o que a senhora mudaria de mais importante? A senhora ganhou a eleição, primeiro dia a senhora se senta na cadeira de presidente ou presidenta? Os dois são corretos. Sim. Eu gosto do presidenta porque valoriza a minha condição feminina. Pelo menos nisso a senhora concorda com Dilma. Nisso eu concordo. Tá. A senhora se sentando na cadeira de presidenta, caneta na mão, primeira providência, primeira ação da senhora, qual seria? Bem, considerando que teria que ser uma providência da presidente, que não dependesse do Congresso, eu chamaria os governadores e renegociaria esses acordos da dívida, né? Goiás é um dos exemplos, Rio Grande do Sul é outro, São Paulo é outro, de estados que não estão conseguindo cumprir os seus compromissos com o seu povo porque estão repassando dinheiro para a União, fazer o superávit primário e pagar os juros da dívida. Então eu renegociaria esses acordos e instalaria imediatamente uma auditoria para verificar todos esses contratos que foram feitos nas dívidas estaduais e na dívida federal, buscando brechas legais que me permitissem fazer o que o Equador fez. Auditou e anulou 75% da sua dívida. E o mundo não acabou no Equador, né? Os empresários não fugiram, continua a economia se desenvolvendo, mas o país parou de sangrar os seus recursos para atender um punhado de banqueiros. E é isso que eu pretendo fazer como primeira ação. Chamar os governadores, dizer para eles, vocês não precisam mais repassar esses recursos para a União, eu vou fazer uma auditoria nesses contratos, vou fazer uma auditoria na dívida federal e vou voltar todos esses recursos para o atendimento das necessidades do povo. Qual é a inspiração da senhora, rapidamente, Paulo, de um país, de um governo que deu certo, por exemplo? A União Soviética é uma inspiração para o PSOL, o governo cubano, o governo da Venezuela, da Bolívia. Qual que é a inspiração? Qual que é o modelo ideal de governo para a senhora? Nós não temos modelo. Nós achamos que o Brasil tem que construir o seu próprio modelo, que nós temos que observar atentamente as experiências que estão acontecendo no mundo inteiro e absorver o que nelas há de bom e repudiar o que nelas há de ruim e construir o nosso próprio modelo. Tá bem, temos 2 minutos, caso a senhora queira falar de alguma proposta que a gente não tenha feito pergunta. Fique à vontade. Então, eu vou falar aqui do estado de Goiás, onde nós temos os nossos candidatos, né? O Wesley, que é o nosso candidato a governador, está enfrentando essa disputa e buscando mostrar que o pessoal tem propostas para mudar o estado de Goiás. Nós temos o Elton, nosso candidato a senador, temos candidatos a deputado estadual e federal. E a gente pede para a população que preste atenção no processo eleitoral e reflita bem na hora de votar, porque muitas vezes as pessoas acham que votar num partido que tem poucas intenções de voto na pesquisa é jogar o voto fora. E eu quero dizer, primeiro, que não acreditem cegamente nas pesquisas. Segundo, que jogar o voto fora é votar em alguém que pode ganhar e te decepcionar. E fazer tudo o oposto que disse que iria fazer. E fazer tudo, repetir as mesmas políticas que prejudicam o povo. O PSOL tem propostas concretas para mudar a economia do país, para mudar a estrutura política do país. É claro que fazer essas mudanças não é fácil e nós não achamos que esse processo se encerra nas eleições. Ele vai continuar depois. Nós vamos continuar organizando as lutas, como fizemos aqui em Goiânia, na luta contra o aumento da passagem, como fazemos pelo Brasil afora na luta contra a homofobia, na luta pelo salário, na luta pelos direitos sociais. E vamos continuar esse processo de organização e de mobilização do povo, porque é assim que a gente vai poder realmente fazer as mudanças. E a gente pede ao eleitor do estado de Goiás que nos dê essa oportunidade, votando no 50, de cima a baixo, de presidente, governador, o 500 do senador, os deputados estaduais e federais, também no 50, para nos ajudar a fortalecer essa esquerda coerente, que não tem medo de dizer as verdades, que não tem medo de botar o dedo na ferida e que não tem medo de enfrentar os interesses poderosos que dominam a economia e a política do nosso país. Bem, tá vendo? Deu tempo até de pedir voto. Ótimo. Obrigado à candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Foi um prazer recebê-la. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Vamos embora, Rafael. Vamos lá, Paulo. Uma ótima noite a você, a candidata e ao telespectador. Obrigado pela audiência. A gente volta semana que vem. Até lá.
Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.